Olha, hoje o Fora de Curva está realmente imperdível. Em primeiro lugar, vamos tentar entender o que está acontecendo na Europa, greve na Alemanha, protesto na França e em outros países do velho mundo. Por que está acontecendo esse fenômeno agora? Será uma consequência da pandemia, da guerra entre Rússia e Ucrânia? Não, a questão é um pouquinho mais profunda, gente. E também nesse vídeo eu vou tratar rapidamente da queda dos investimentos estrangeiros no Brasil, as travessuras e empregabilidades do ministro das Comunicações e finalmente vou comentar a respeito da despedida de um grande ícone da política nacional. Está interessado nesses assuntos? Então fica aqui comigo que vamos começar a trabalhar. Gente, é só abrir as notícias internacionais que os maiores destaques nesse momento, nessa semana, dizem respeito à França, com grandes protestos pela mudança da política de aposentadoria, política previdenciária, e na Alemanha uma super greve, a maior em várias décadas, especialmente no setor de transportes e logísticas. Será que são fatos isolados? O que será que está acontecendo? Aí eu vou contar uma historinha para vocês que aconteceu lá nos anos 70. Não vamos falar de França nem de Alemanha nesse momento, mas sim de Reino Unido. Naquele período da história, os britânicos acreditavam que haviam conquistado uma coisa que hoje se chama estado de bem-estar social. E nessa circunstância, o governo da ilha começou a tirar a prioridade da produtividade econômica da população e da preferência para a formação profissionais mais, diríamos assim, atávicas, como atores, artistas, escritores, cantores, relegando, como eu falei, a questão da produtividade para um segundo plano. O que aconteceu? A vantagem que o Reino Unido tinha nos anos 60 e 70 em relação ao resto da Europa rapidamente foi carcomida. A Alemanha passou o desenvolvimento britânico, assim como a França, até a Itália chegou a ultrapassar em certo momento a dinamicidade da economia lá da Inglaterra, Escócia e País de Gales. E aí o que aconteceu? O Estado e a própria população, observando que os outros países ao redor estavam conquistando melhores padrões de vida que os próprios britânicos, acharam que alguma coisa tinha que mudar. E nesse contexto foi eleita Margaret Thatcher. E a Thatcher, a Dama de Ferro, ela assumiu o governo britânico, ficou por 11 anos na posição de primeira-ministra e implementou uma política de liberalização da economia e alguns hábitos um pouco mais conservadores. Mas não vou falar sobre essa questão, vamos falar basicamente sobre a economia. O que ela fez? Ela privatizou, ela desregulamentou e provocou um resgate da competitividade britânica em relação ao resto do mundo, e assim aquele país realmente se recuperou nesse período da Thatcher e voltou a ser um dos líderes da economia europeia. Ponto. Essa foi a grande contribuição de Margaret Thatcher, que colocou na responsabilidade do setor privado ao mesmo tempo em que reduzia o tamanho do Estado. E como eu falei, depois de algum tempo os resultados começaram a efetivamente acontecer, teve algumas tretinhas do caminho, mas a economia britânica voltou a ficar mais forte e competir de igual para igual com a Alemanha, com a França e ultrapassou a Itália novamente. E agora, gente, o que está acontecendo em 2023? A França, com grandes protestos em função de uma nova legislação previdenciária que aumenta mais ou menos em 2 anos o tempo necessário para um trabalhador se aposentar, e na Alemanha uma onda de greves, especialmente afetando o setor de logística, aeroportos, metrô, trens, enfim, toda essa parte de transportes, em reação à queda dos salários pela alta inflação do continente europeu. Mas será que é só alta inflação? Sim, nós tivemos o problema da pandemia, que desarticulou uma série de cadeias produtivas, e essa inflação, especialmente no âmbito dos alimentos e energético por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, pegou muito pesado, e se tem inflação, evidentemente a tendência, se não há reajuste de salários, é de queda do poder aquisitivo, e eles estão protestando em relação a isso. Parece tudo uma coisa muito simples, aumenta o salário, acabou o problema. Mas não é isso, pessoal. As margens das empresas não evoluíram junto com a inflação, pelo menos a maior parte das empresas. Aquelas que produzem bens alimentícios e bens energéticos, seguramente, junto com algumas outras, que eu não saberia quais nominar nesse momento, tiveram suas vantagens sim.
Mas e aí, será que o problema é só isso? Teve a inflação, então tem reação, e na França tem sim um problema populacional, o crescimento demográfico está perto de zero ou até negativo, e isso faz com que, para suportar o sistema previdenciário, as pessoas tenham que trabalhar mais anos. Será que acabou o problema aí? Não, não acabou, e tem outras coisas que se inserem mais a fundo nesse contexto. Eu vou dizer para vocês o que é. Essencialmente, o que está acontecendo no velho mundo agora foi o que ocorreu na Inglaterra, no Reino Unido, lá nos anos 70 e 80. Ou seja, atingiram o que naquele momento se considerava um estágio de bem-estar social e reduziram a intensidade de inovação, especialmente de aumento da produtividade, e essa é a grande regra do crescimento das economias no mundo atualmente e vai continuar sendo por vários séculos, acredito eu. E com essa redução da alta de produtividade, o que aconteceu? Dá para se manter um padrão de vida mais ou menos razoável durante muito tempo, mas é só acontecer alguma instabilidade que, babaus, tudo cai por água abaixo. E é isso que está acontecendo na Europa nesse momento. E aí, dentro desse contexto, será que as greves vão resolver? Será que os protestos vão solucionar a situação? Não, não vão. Apenas vão externar outras questões muito importantes da disfunção econômica do velho mundo. E como resolver essa situação? A resposta até que é simples, mas as suas decorrências são desafiadoras, muito complexas. A necessidade é de retomar o crescimento da produtividade. E aí, retomando o crescimento da produtividade, isso quer dizer que essas economias, esses países vão voltar a prosperar e vão atingir novamente o estado de bem-estar social de antes da pandemia? Olha, talvez não, porque nós temos uma coisa, temos uma novidade no contexto econômico agora, especialmente a partir de 2023, e não é a guerra. É sim a inteligência artificial. Muitos dos que me assistem aqui já devem ter ouvido falar no tal do ChatGPT, que agora tem a nossa 4ª versão e simplesmente resolve problemas de uma maneira primorosa, melhor do que muitos profissionais especializados como direito, como economia, contábeis, matemática, enfim. A competição da inteligência artificial chegou e chegou para ficar. E isso sim vai aumentar a produtividade das economias. Existe uma estimativa feita pela Goldman Sachs que, a partir da disseminação da inteligência artificial, as economias, os países que adotarem esses padrões tecnológicos mais modernos, devem crescer em torno de 7% ao ano por pelo menos 10 anos. Aparentemente isso é uma boa notícia, só tem um porém, gente. Nesse contexto, essa produtividade a mais vai significar a substituição dessa inteligência artificial, dessa máquina, por trabalhadores humanos. A estimativa também da Goldman Sachs é que nos próximos 10 anos, 350 milhões de trabalhadores hoje empregados vão ter suas atividades praticamente extintas. O que se faz então? Será que vale a pena proibir a inteligência artificial? Não, isso aí não vai acontecer, especialmente porque se esses países, especialmente na União Europeia, Estados Unidos, até o Brasil, criar barreiras contra o ChatGPT e seus concorrentes, ou seja, a inteligência artificial, outras nações vão adotar esses padrões e simplesmente vão enriquecer mais rapidamente, mais eficientemente, como a China, por exemplo. Qual é a solução, então? É a chamada reconversão. Nós sabemos que existe problema de produtividade, especialmente na Europa. Estados Unidos não está muito diferente, eles são um pouco mais competitivos que o continente europeu, mas também vão sofrer, vão passar pelo impacto da inteligência artificial, já estão passando, e há sim a necessidade de conversão de pessoas que vão ser substituídas por máquinas em novas profissões. Será que vai ser difícil de ocorrer isso aí? O melhor é que com criatividade, com inventividade, tudo se resolve. Vai continuar existindo ou frentes de atividades profissionais que vou apelidar IA, não vai alcançar, pelo menos nesse primeiro momento. E essas pessoas, esses 350 milhões de pessoas, que em tese ficariam desempregados de acordo com os padrões atuais, vão ter que sim buscar uma reconversão das suas vidas profissionais, do seu trabalho.
provavelmente migrando para uma situação análoga ao profissional liberal aqui no Brasil, ou o trabalhador por conta própria. Gente, tem muita coisa que vai acontecer, mas a solução do que nós estamos enxergando agora, na Europa, mais notadamente na Alemanha e na França, não vai sair, não vai se resolver estruturalmente através de um acordo que até deve acontecer, um meio termo, mas sim pela inovação, não só na tecnologia, mas também e especialmente no modo como a humanidade, no modo como os indivíduos vão tratar ou vão lidar com essas novas tecnologias e tirar o melhor proveito para elas próprias. Esse, a meu ver, é o destino positivo da humanidade. Fazer cada vez menos esforço físico e cada vez menos trabalho, rotineiro trabalho, que mesmo que seja inteligente num certo momento, torna-se burro no segundo momento, e partir para a inovação, partir para novas frentes, para novas descobertas, que é assim que a cognição humana se desenvolve ainda mais e nós evoluímos enquanto seres animais e seres espirituais. Sobre esse assunto, por enquanto era isso. Vamos discutir nos comentários, talvez provoque outros vídeos sobre o assunto, mas agora eu queria tocar rapidamente em outras questões muito interessantes aqui no Brasil. Primeiro, eu venho falando nas últimas semanas que esse novo governo ele está dando um monte de tiros nos seus próprios pés, com anúncios um tanto quanto polêmicos a respeito de intervenção na economia, aumento de impostos, tudo aquilo que inibe investimento, tanto interno como externo. Olha só a informação que chegou do Banco Central em relação ao mês de fevereiro. De acordo com o Bacen, a entrada de recursos estrangeiros aqui no país caiu 39,8% em fevereiro último em relação ao mesmo período de 2021. Por que será que caiu? Muitos jornais falam que isso aí é culpa dos juros altos. Espera aí, se os juros estão altos, o máximo que poderia acontecer em relação a capital externo é entrar mais desse dinheiro de fora para aplicar no mercado financeiro brasileiro. Não, não é isso. O problema é queda da confiabilidade no Brasil, da estabilidade institucional do país como fator de segurança exatamente para investir. Então, mais um alerta ao governo federal. Ainda há tempo de reverter várias besteiras que o Executivo, especialmente ao nível do Ministério da Fazenda e do Trabalho, estão fazendo, e da Justiça também, não podemos negar, no sentido de voltar a dar um tom mais liberal para a economia brasileira. Já falei, esquerda pode ser esquerda, mas não adianta ficar colocando um torniquete na produção para tentar tirar mais impostos, para tentar conseguir mais empregos, que as coisas não funcionam assim. Querem ser esquerda, querem fazer políticas sociais, deem destinação mais eficaz nesse âmbito à receita tributária. Querem mais dinheiro? Ao invés de aumentar a dívida, que isso aí gera insegurança em todo o mundo, diminui ainda mais impostos para gerar uma dinâmica econômica mais ágil e mais geradora de valor e ganha mais arrecadação na quantidade, no aumento de relações comerciais. A receita é simples. É só querer fazer. O Brasil é um país que tem a sua capacidade contributiva de impostos esgotada, perto do esgotamento. Aumentar a tributação só vai fazer com que, lamentavelmente, se arrecade menos e se gere menos empregos ou até maior desemprego. E também eu queria comentar a respeito do ministro das Comunicações, que virou um habitué aqui do Fora de Curva, que o cara está aprontando demais, o Juscelino Filho. Ele já foi flagrado criando estradas nas fazendas da família com recursos públicos, depois foi de jatinho da Força Aérea Brasileira, do governo federal, não me lembro exatamente, para assistir corrida de cavalo ou exposição de cavalos, e agora se descobriu o seguinte: ele foi eleito deputado federal e, virando ministro, quem assumiu a posição que ele estava é o seu suplente. E, nessa transição, sabe quem ficou empregado no gabinete? O seu piloto de avião e o gerente do Aras, do ministro, coitadinho, mora no interior do Maranhão, ganhando salário de mais de 10 mil reais da Câmara dos Deputados. Gente, isso aí é muita falta de vergonha na cara. A minha recomendação, acho que deve ser a sua também, é que se o governo federal quer manter
aspecto de decência, vamos falar assim, tem que tirar esse cara da posição em que está. Ele está aprontando demais. Ele tem muito rastro para uma pessoa que ocupa tal posição. E diante dessa situação, se não houver exoneração desse ministro e coloque alguém mais competente ou realmente com uma vida um pouco mais simples, sem tanta treta, o que pode começar a parecer? Que uma escolha eventualmente mal feita, sob o ponto de vista ético, todo líder tem a possibilidade de fazer isso e a culpa não é do líder, mas se esse líder mantém tal pessoa no seu quadro de primeiro escalão, será que não está virando cúmplice? Eu acho que essa é uma questão a ser refletida. Melhor para o governo federal exonerar de uma vez o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, porque senão esse governo vai perder muita seriedade. E por falar em seriedade, preparando o encerramento do Fora de Curva de hoje, lembrando, não esqueça de deixar o seu like, a sua inscrição no canal para quem não é inscrito e o compartilhamento da sua rede de contatos. Eu quero falar uma coisa muito triste. Nós perdemos um dos maiores símbolos políticos aqui do Brasil. Nos abandonou. Foi por outro lugar do mundo. A nossa ex-presidente Dilma Rousseff, que orientou nós brasileiros a saudarmos a mandioca, eu não. E também incentivou a criatividade de muitas pessoas na estocagem de vento, nos deixou estar lá na China, traidora, pioienta, deixou a gente sozinho aqui, sem ouvir as suas palavras brilhantes, que dava graça à nossa vida. Que judiaria, isso não se faz. Eu vou dizer o seguinte, já que eu não sou um cara muito egoísta, mas estou triste com essa situação. Que saudade da nossa ex-presidenta Dilma. Ela era tão criativa em nos fazer ficar mais alegres, mas já que ela quis ir, é a opção dela, ela tem essa liberdade, só vai ganhar 200 mil reais por mês, um pouquinho mais. Então aproveite a China presidindo o Banco dos BRICS e muito provavelmente os chineses vão se deleitar com as pérolas da nossa ex-presidente, a nossa pérola Dilma. Felicidades, presidenta Dilma, e vamos sentir saudades da sua criatividade que faz inveja a um Costinha ou Ronald Golias. Passar bem, minha presidente. E assim, gente, encerro o Fora de Curva de hoje, deixando a cada um de vocês um forte abraço, o meu até breve e o tchau.